Fala pessoal, e aí? Vamos dar sequência aos vídeos sobre os contratos futuros de commodities agrícolas. No primeiro vídeo a gente falou sobre o milho, então se você ainda não assistiu, a gente vai deixar o link aqui embaixo, tá? Na descrição para vocês assistirem depois. Agora nesse vídeo a gente vai falar aí sobre o contrato futuro de boi gordo, tá? E antes de começar, eu queria pedir para vocês se inscreverem aí no canal, deixar aquele like e compartilhar com todo mundo. Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouco aí sobre o ativo objeto, né? O boi gordo atualmente é uma das principais commodities do país devido ao fato do Brasil ser um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo. O Brasil, ano passado, só para ter uma noção aí, a gente já teve uma receita, né, com as exportações de 13 bilhões de dólares, né, em 2022. Então, só em termos de curiosidade, tá? É o país que mais exporta carne no mundo, né? Dado do ano passado, é claro, isso pode mudar no decorrer do ano, mas enfim, hoje o Brasil é o que está na frente aí. Tá? Com o intuito de evitar as oscilações de preço, o participante pode determinar o preço do boi gordo antecipadamente. O confinador, por exemplo, irá adquirir em maio bois gordos para engordá-los e vendê-los em outubro. Para evitar os riscos das oscilações de preço, há a possibilidade de garantir o preço por meio de mercado futuro, que é o famoso hedge, né? Assim como todo o contrato futuro aí. O contrato foi desenvolvido com o objetivo de ser uma ferramenta para a gestão de risco de oscilação de preço, sendo utilizado pelos participantes do mercado, como produtor, empresas de corte, trades, entre outros. Tá? Quais são as vantagens? A principal vantagem aí para negociar esses contratos é para o produtor, na verdade, né, que é para se proteger aí sobre as oscilações já do preço, né, que é o hedge, que eu mencionei. Eficiente contra o risco de base, né? Isso que é a diferença entre o preço à vista do produto em diversas regiões do país, tá? E o preço futuro desse boi, evitando oscilações não esperadas. Possibilita a alavancagem de posição, essa já é uma vantagem mais para a gente que é especulador, tá? A transparência de preço nas negociações de plataforma eletrônica, possibilita operações com derivativos de milho, devido à alta correlação, uma vez que essa commodity é utilizada como insumo no desenvolvimento de boi magro, né? E é que eu vou aproveitar até para fazer um gancho com o primeiro vídeo que é sobre o milho, tá? Como eu mencionei lá, o milho ele é utilizado em diversos setores, inclusive aí no setor de frigoríficos, né? Pecuário, porque o milho ele é usado para fazer a ração, né? Então, essa é a correlação que tem aí com o milho. E aí, que o produtor ele pode usar aqui, né? Essa correlação. Por exemplo, agora que a gente está trabalhando aí com milho numa faixa atrativa de preço. Uma vez que ele tem a decisão de confinar aquele boi, né? Engordar o boi em confinamento, ele pode comprar o milho agora, um contrato futuro de milho agora, porque está em preço vantajoso, tá? E se proteger de uma futura alta no milho, ou seja, uma futura alta aí na ração e no custo, porque na verdade a ração é um custo, como se fosse um custo de produção para a empresa, né? Então ele usa o contrato de milho para fazer essa, como se fosse também essa proteção aí contra os custos de produção. Tá? Então, baliza tomada. Aí vem o último item aqui da vantagem, que é a baliza tomada de decisão do tipo de produção entre o confinamento e o semi-confinamento, além de auxiliar o pecuarista a administrar a eficiência do risco de reposição inadequada do gado após a safra. Agora vamos para as características técnicas aí do contrato, e aí eu acho que é a parte mais importante para a gente aqui, né, que são os trades e usamos esses contratos aí para especular. Então, é sempre bom a gente conhecer aqui algumas das principais características do contrato, tá? Objetos de negociação são bovinos machos com 16 arrobas líquidas ou mais de carcaça, idade máxima de 42 meses. Tá? O código de negociação, assim como todo contrato futuro, vem com 3 letras no início, que caracteriza aquele contrato. Então, o BGI é o contrato futuro do boi. Depois vem a letra, né, do mês do vencimento e o ano.
tá? O tamanho do contrato são 330 arrobas líquidas. Então, o preço que a gente vê lá na tela, na plataforma de negociação, é de uma arroba. Então, para a gente saber o valor financeiro desse contrato, a gente tem que pegar aquela cotação, tá? E multiplicar por 330. Então, eu peguei aqui a título de exemplo o valor da cotação do fechamento do dia que eu montei a apresentação. Tá? Acho que eu atualizei ontem ou anteontem, se não me engano. Então, a gente pega o valor da cotação, multiplica por 330 e tem o valor financeiro desse contrato. Né? Não necessariamente você precisa ter esse valor para negociar um contrato de boi. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Tá? A cotação é em reais, tá? Por arroba, com 2 casas decimais. A variação mínima, né, de apregoação, ou seja, o TIC mínimo é de 5,5 centavos. Tá? Então, para a gente saber quanto que essa oscilação representa em financeiro, tá? A gente multiplica por 330, então a gente tem a cada TIC que o preço move, R$ 16,50, né? Ou a favor ou contra a nossa operação, tá? Por contrato, óbvio. O lote mínimo é de um contrato, tá? O último dia de negociação do contrato é o último dia útil, tá? Do vencimento daquele contrato. A data de vencimento também é o último dia útil do mês, até porque temos vencimento todos os meses, tá? A liquidação é financeira, então pode ficar tranquilo que não vai chegar um caminhão cheio de boi aí, caso você leve o contrato até o final, ou tenha que montar uma comitiva para ir buscar esses bois, tá? Brincadeiras à parte, vamos lá. Faltou essa observação aí que os contratos mais líquidos são de maio, Cariatracar, e outubro. Vamos lá, um pouquinho falar sobre margem. Tá? Eu não vou me estender muito, porque eu já falei sobre isso no vídeo do milho, mas se você chegou primeiro nesse vídeo, eu vou explicar rapidamente aqui o que é a margem. Tá? Diferente do mercado à vista, no mercado futuro, a gente não está negociando um ativo em si, a gente está negociando um preço no futuro. Tá? Então, por isso que a gente não precisa ter o valor total do ativo na data, entendeu? Diferente do mercado à vista que você compra, sei lá, 100 ações, e aí D mais 2 você precisa pagar por aquelas ações e você tem um ativo para você. Tá? Então, a gente está negociando um preço que é lá na frente, por isso que é contrato futuro. Então, essa margem, ela na verdade, ela é uma fração do valor do contrato que a Bolsa ela exige de garantia, como se fosse um cheque calção, para você abrir uma posição. Tá? Então, a Bolsa, geralmente, ela exige o valor do limite de oscilação de um dia. Né? Mas as corretoras, às vezes, exigem um pouco menos. Tá? Então, basicamente, assim, cada corretora tem o seu cálculo, mas gira em torno de R$ 3.000, aí vai depender da sua corretora, aí você tem que perguntar para o seu assessor, tá? Se não tiver no site, fácil, mas isso aí ele sabe te responder com mais certeza. Eu peguei aqui o valor que geralmente gira, que é em R$ 3.000, tá? E aí, sobre esse valor que a corretora, nessa margem da corretora, eu vou deixar aqui também um alerta, igual eu deixei lá no milho, para tomar cuidado quando você for operar, porque como a gente vai ver aqui embaixo, na alavancagem, o boi ele é o contrato futuro mais alavancado da Bolsa. Tá? Então, toma cuidado quando for abrir a operação, né? Não entra numa operação só com uma margem mínima de R$ 3.000, tá? Porque a corretora ela tem o direito de, né, quando você abre a conta na corretora e aceita todos os termos que ninguém lê, mas tem uma cláusula lá que diz que caso a sua operação ela apresente risco para a corretora, ela pode te zerar, tá? Então, por quê? Porque, na verdade, a corretora ela serve de contraparte. Né? Então, caso você não honre com aquela dívida,
né, na data futura, ela vai se responsabilizar, então ela tem um risco com a contraparte e depois ela vai te cobrar. E ela não vai te cobrar pouco, né? Ela já vai te cobrar na zeragem compulsória, tá? Que geralmente a corretagem de zeragem compulsória é um pouquinho salgada, tá? Ainda vai te cobrar multa e juros daquele saldo devedor. Então, quando for operar, opera com uma margenzinha de gordura. Então, assim, se for R$ 3.000, opera ali com 6, tá? 4.500, né? Uma vez, 2 vezes e meia, a margem que a corretora exige, tá? E aí a alavancagem, como é que a gente calcula a alavancagem? A gente vai pegar o valor do contrato, e aí eu usei aquele 87 mil e pouco, 200, né? E divide pela margem, e aí a gente tem uma alavancagem aí de 29 vezes, tá? Aproximadamente 29 vezes. Ou seja, a cada 1% de variação lá na cotação da arroba, a gente vai ter uma variação na margem de 29%. Então, assim, muito cuidado. É bom ser alavancado, mas também pode ser ruim. Então, isso aí tem que tomar bastante cuidado, bastante gerenciamento de risco, tá? Não bota todo o dinheiro que você tem, tem que ser realmente, tem que ser aquele percentual do seu patrimônio que, se você perder, não vai te causar nenhuma dor, tá? Ajuste de posição, tá? Diferente de ação, né, que você só tem ali o lucro ou o prejuízo quando você vende a ação, e se você vende, no contrato futuro, você diariamente você é ajustado naquela posição, tá? Esse é um mecanismo que a bolsa tem para também se precaver, que todo mundo vai receber o que tem que receber lá no futuro. Então, diariamente ela já vai fazendo esses ajustes aí para mitigar um pouco dos riscos dela também, tá? E como é que uma coisa que é importante falar é que o ajuste não necessariamente ele é o valor de fechamento, tá? Isso tem esse valor, essa diferença, porque por conta de manipulação, né? Então, por exemplo, não são ativos que são muito líquidos. Então, sei lá, se eu estou numa mesa de grande operação, eu posso, no último minuto de negociação, boto uma ordem muito grande até o valor que eu quero que feche, e aí eu meio que com isso manipulo o preço. Tá? Então, para não acontecer isso, esse ajuste ele é calculado durante uma janela de tempo ali, durante o pregão. Eu não sei dizer qual é a janela mais certinha, mas ele é uma média ali, eu acho que 5 minutos durante o pregão que faz esse cálculo de ajuste, tá? E aí, também aí, a título de curiosidade, a gente tem um link aqui, você pode acessar no site da Bolsa, mostrar rapidinho para vocês. Ficou faltando mostrar no vídeo do milho, mas vou mostrar. Você vem aqui, site B3, produtos e serviços, tá? Commodity, aí aqui tem todas as commodities que são negociadas. Aí você pode ir em qualquer um, vamos no boi gordo, tá? Aí são aquelas informações que eu falei. Aí você vem aqui, ó, preço de ajuste diário. Aí aqui vão ter todos os contratos e todos os ajustes. Então aqui, por exemplo, a gente tem um ajuste no dia 10 de maio, né, do dia ontem. A gente vem aqui, boi gordo, né, o vencimento de maio, que é o K23. Tem o ajuste anterior do dia 9, o ajuste do dia 10. E aí, se você está numa posição comprada, tá, você vai sofrer um ajuste negativo, então vai ter um débito na sua conta de 462, ou seja, 1,4 vezes 330. Tá? Se você está vendido, é um crédito. Mas aí, eu voltando aqui para a apresentação, foi justamente o que eu desenhei aqui, né? Como, por exemplo, se a gente compra, faz uma compra aí de um contrato a 261,20, tá? Aí, no dia que a gente entrou na operação, o ajuste foi de 261,85. Então, a gente teve uma variação positiva aí frente ao ajuste. Então, no dia seguinte, a gente vai ter um crédito de 214,50. Aí, no segundo dia, digamos que a operação continue ao favor, aí você tem que fazer a diferença de ajuste contra ajuste, né? Não é mais contra a nossa posição, tá? Por isso que é ajuste diário, diferente um pouco da ação. Então, todo dia
vai ter esse ajuste. Aí no segundo dia a gente teve o ajuste ficou acima do ajuste anterior, então a gente teve uma variação positiva, multiplica por 330, a gente tem esse resultado. Aí no terceiro dia a gente tem o ajuste fica abaixo do ajuste anterior, então a gente vai ter um débito, e aí de 1,1 multiplica por 330, então a gente vai sendo ajustado assim diariamente até encerrar a posição. Encerrou a posição, tá? Você tem o ajuste final ali, e aí a gente tem o resultado final da operação, tá? Então isso vai acontecendo até o final. O que mais aí que a gente precisa ficar atento para operar? Tá? Os horários de negociação são um pouco diferentes do mercado à vista e do mercado de índice dólar, tá? Assim como todos os ativos do mercado futuro abrem 9 horas, a única diferença aqui são os horários de fechamento, né? O milho, na apresentação, vocês vão ver que fecha 4h20, né? 16h20, e aqui no Boi Futuro a gente só tem negociação do pregão regular até as 4h30 da tarde, tá? E depois abre o aftermarket 5h05 até às 6 horas, tá? E aí, assim como eu falei na apresentação do milho, o aftermarket ele conta como o dia seguinte. Então, para vocês que estão acostumados a operar índice dólar, pode ser que às vezes vocês enxerguem alguma oportunidade ali no boi, às 5h20 e não se dá conta que já é after, e aí no dia seguinte você encerra a operação. Aquela operação ela vai ser um day trade, né? Então, vamos supor, hoje é dia 11, vamos supor que já são 5h10. Eu entrei numa operação no dia 11, 5h10, e encerrei no dia 12, às 10 horas da manhã, isso foi um day trade. Então, é só chamar atenção aí quanto a isso, tá? Porque tributação é diferente, tá? Então, atenção. Limite de variação é de 6%. Eu confesso que esse valor aqui, eu acho que já foi alterado, mas eu não encontrei a informação correta. Mas se eu encontrar, eu coloco aí na descrição do vídeo. Tá? Então, 6% para cima ou para baixo. Tá? Os custos operacionais, né? É uma coisa que eu falei também lá na apresentação do milho. Geralmente, as corretagens elas não são baratinhas. Então, não dá para você ficar girando igual você gira um day trade, por exemplo. Né? Nem tem tanta liquidez assim para fazer day trade. Então, tomar cuidado com corretagem, tá? Emolumento imposto. Então, falar um pouquinho também sobre o break-even, né? Então, vamos supor que a corretagem seja R$ 30, né? O seu break-even não vai ser ali no ponto que você entrou. Você tem que pegar essa corretagem, os seus R$ 30, dividir por 330, aí você vai ter os centavinhos ali para saber que teu 0 a 0 na operação. Tá? Eu falei um pouquinho sobre isso no Milho Futuro. Se ficar alguma dúvida, no outro vídeo acho que vocês vão conseguir tirar, senão deixa nos comentários aí que eu respondo depois. A liquidez, tá? Não é tão líquido assim quanto os dólar em índice, tá? Mas tem liquidez suficiente para a gente operar. Só toma cuidado aí em relação ao spread, tá? Porque pode pular o stop, tá? Lembrar de renovar as ordens, porque diferente do mercado à vista de ação, que você coloca uma ordem com validade, né? Para daqui a, sei lá, um mês, bota o teu stop ali, um mês, o teu stop gain também daqui a um mês. Diariamente, no call de fechamento, cancelam todas as ordens que estão abertas. Então, todo dia, quando der 9 horas, você tem que ir lá e botar o seu stop e botar seu stop loss, seu stop gain. Tá? A liquidação financeira, ela acontece com a média dos últimos 5 dias de fechamento do mercado físico. Tá? E aí você consegue ver essa média também lá naquele site. Se a gente vier aqui, volta aqui, o mesmo caminho, a gente vem no site da bolsa, vem na commodity que a gente quer, mas pode ser qualquer um, vocês vão ver. E aí aqui no canto, no Saiba Mais, tem os indicadores. Aí tem aqui, ó, indicador de preço disponível
do boi gordo. Vai pegar essa média aqui para poder fazer a liquidação financeira, tá? Então, volta para a apresentação. Acho que foi tudo, não me lembro de mais nada, mas se ficou alguma dúvida que eu eventualmente esqueci de falar aqui, pode deixar nos comentários, eu vou responder vocês, tá? E espero vocês aí para o próximo vídeo que a gente vai falar sobre o café, beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não deixe de deixar o like e compartilhar. Abraço!